grande protagonista desta questão da dicotomia civilização-barbárie, que é o que se instala no século XIX, no âmbito das novas nações de América Latina. A grande dicotomia de civilização-barbárie tem um grande protagonista, que é o gaucho, el gaucho, basicamente. Y como estaba comentando, el gaucho es un mestizo cultural. Porém, para poder entender qué queremos dizer com isto de mestizo cultural, a gente precisa remontar um pouco até o momento da conquista. Como, digamos, de alguma forma, a alteridade encontra nesse vínculo com o universo europeu e com o universo africano e o universo dos povos originários um espaço de mestiçagem. Então, para isso que eu disponibilizei algum material, que é um material visual, gráfico, que eu enviei nas atividades para vocês, e cuja finalidade, na verdade, é, de alguma forma, graficar como é que foi se dando esse período de mestiçagem. Em princípio, vocês têm uma série de imagens sobre La Malinche, ou Dona Marina, ou Malitzin. Vocês já devem saber um pouco quem era La Malinche, era essa índia azteca que primeiro foi vendida pelos aztecas para os tlaxcaltecas, depois foi dada como escrava para Hernán Cortés, e de alguma forma se transformou na primeira tradutora simultânea de história, porque aprende logo a língua espanhola e então funciona como intermediária entre Cortés e Montezuma, e seu papel durante a conquista de México, Tenochtitlán, é fundamental, porque todas as mensagens passam por ela. O que faz que seja uma figura, por dizer assim, ambivalente, porque por uma parte é vista como uma espécie de traidora à causa dos povos dos mexicas. Mas, pela outra parte, na sua condição de mulher, duas vezes escrava, de alguma forma estabelece um vínculo entre povos originários e europeus que vai ser, andando o tempo, um pouco o arquetipo ou uma espécie de simbolização do que seria a mestiçagem. Aí, nessas imagens que vocês têm da Malinche, a imagem da Malinche não é apenas importante no século XVI. A imagem da Malinche permanece como uma imagem que, de alguma forma, vai se modificando e sendo utilizada ao longo dos séculos, ao longo do século XV, XVI, XVII, XVIII e até o século XX, reformulando um pouco o que seria essa imagem da primeira mestiçagem, a mestiçagem que se dá a partir de Hernán Cortés, o conquistador, e La Malinche, a mulher indígena colaboradora, por dizer assim. As primeiras imagens, em geral, é uma mestiçagem que vocês podem observar meramente gráfica, porque pertencem a códices que foram escritos e desenhados imediatamente depois da conquista. Aí vocês têm um lugar preponderante que dá a Malinche. Mas, à medida que passa o tempo, vocês vão ver que a Malinche vai se transformando um pouco como uma espécie de símbolo da mestiçagem no México e vai assumindo as diferentes etapas estéticas e sociais que de alguma forma vai passando a sociedade mexicana, desde a colônia até a independência. E isso culmina praticamente numa reivindicação dos vanguardistas mexicanos, dos muralistas mexicanos, com essa imagem de Cortés e a Malinche juntos, que é uma das últimas imagens do PowerPoint, no qual o que fica evidente é o vínculo da mistura entre o universo europeu e o universo precolombiano, a través de ese casal, por decir así, de ese casal Cortés, con una imagen así un poco como de Zeus griego, y la Malinche con toda su carne a vista, con sus peitos y con toda su potencia corporal y sexual.
Algo parecido acontece con a última imagen, que é uma espécie de Malinche surrealista, na qual seu corpo se transforma nos morros e na terra, com uma igreja acima do seu quadril. En otras palabras, un poco o primeiro ponto a destacar é que o devir da imagem da Malinche já vai marcando que a ideia de mestiçagem, já desde o século XV, é biológica. Isto é muito importante. Trata-se de, concretamente, o que nós poderíamos chamar, em termos biológicos, um cruzamento. Ou seja, não está sendo falado, por enquanto, do século XV, XVI, XVII, XVIII, nada que tenha a ver com a ideia de mestiçagem cultural ou, mais ainda, com a ideia de transculturação, que seria um pouco o que acontece com o gaucho e o que vai acontecer no século XX. O que está em jogo aí é esse cruzamento, geralmente de fêmeas dos povos originários ou africanos, pela sua condição precisamente de dominadas ou submetidas ao poder do macho europeu, e o que está em jogo também é o corpo feminino como uma, digamos, condição de possibilidade dessa nova sociedade mestiça que vai começando a surgir. Algo parecido com isso acontece com o segundo grupo de imagens que eu enviei, que é o grupo de imagens vinculadas com uma religiosa barroca do século XVI, do século XVII, que recebe o nome de Sor Juana Inés de la Cruz, que vai ser uma figura muito importante, porque na verdade, ela se chamava Juana de Asbaje, e já desde pequena demonstra uma inclinação e um gosto pela intelectualidade, pela leitura, pela escrita, ao ponto de que, bom, as opções femininas naquela época eram a cozinha ou o matrimônio ou a igreja, o convento. E ela escolhe o convento precisamente porque é o lugar onde pode desenvolver sua atividade intelectual. Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, vai ser muito importante no México. Não apenas por ser, talvez, a única mulher de relevância no barroco hispanoamericano, mas também porque vai ser uma figura de extrema relevância, independentemente de ser mulher. Ou seja, sua posição social é a de bibliotecária no vice-reino da Nova Espanha. Hoje seria alguma coisa assim como dizer aquele funcionário que cuida de todos os arquivos e de todos os documentos oficiais. O bibliotecário é aquele intelectual do vice-reino que de alguma forma é como um escrivão mor, aquele tabelião que certifica todas as escritas políticas, civis, econômicas, etc., e está às ordens diretas do vice-rei. Essa é a posição que tinha Sor Juana, que além de ter essa posição destacada política, também escreve, como todos na época, sonetos, grandes sonetos, e tem uma polêmica muito famosa com talvez a outra estrela, o outro grande star, digamos, do sistema barroco, que é o Padre Vieira. Tem uma polêmica extensíssima que não vem a conto agora, mas o importante disto é que Sor Juana vai se transformar em uma figura importantíssima do barroco, precisamente por essa escrita literária que é reconhecida em espanhol como a melhor, não apenas de Hispanoamérica, mas também entre os espanhóis, participando de un mundo duplo, por decir así, de dois mundos. Lembremos que o vice-reino da Nova Espanha, que hoje é o actual México, era sem dúvida um território para a coroa de Castela mais importante do que a pobre Galiza, ou muito mais importante que o País Basco, hoje em dia, territórios pobres da península, que no tenían ninguna relevancia política. En otras palabras,
Sor Juana era uma pessoa destacada dentro de um dos territórios mais destacados do Império Espanhol. A figura de Sor Juana vai também ter uma, se vocês quiserem, uma sorte, uma fortuna parecida à figura da Malinche. Por quê? Bom, evidentemente não pela parte da mestiçagem em termos de cruzamento ou biológico, porque Sor Juana era freira. Porém, a imagem de Sor Juana vai ir adquirindo, ao longo dos séculos, mesmo ela estando morta, toda uma série de características que vão modificando sua imagem feminina de acordo com os diferentes processos de independência e modernização no México, ao ponto de que vocês têm, por exemplo, a imagem de Sor Juana hoje nas notas do peso mexicano, ou até tem feministas mexicanas que fazem esculturas com Sor Juana nua. Que é o que estamos querendo dizer com isto? Embora Sor Juana não representa necessariamente essa explicitação do corpo feminino como o lugar onde aninha a mestiçagem biológica, a imagem feminina de Sor Juana é sim uma espécie de campo de batalha, da mesma forma que a imagem de la Malinche, porque quando nós pensamos na ideia de que no século XIX os novos estados nacionais decidem instaurar, por dizer assim, uma identidade mestiça para caracterizar a nacionalidade, no México, na Argentina, no Brasil, no Chile, etc., estão falando esses estados de uma mestiçagem biológica e não cultural. E, portanto, o corpo feminino é o campo de batalha, claramente, dessa reprodução mestiça. No entanto, existe uma diferença importante entre que era a mestiçagem, por dizer assim, até finais do século XVIII, e o que vai ser considerado mestiçagem a partir das independências nacionais do século XIX. Aí é onde vocês têm este caso tão interessante do terceiro grupo de imagens que eu enviei, que são as pinturas de casta. As pinturas de casta, concretamente, são pinturas que funcionavam como quadros de costumes, nos quais se representava toda a variedade da mestiçagem possível. Cada cruzamento, por dizer assim, que se dá nessas imagens, tem toda uma espécie de ironia e até de humor por momentos. Realmente, no século XIX, nós tendemos a associar a mestiçagem simplesmente com uma mistura de branco y negro, o de negro o de branco e indio. Llamamos a todos mestizos, o mulatos, o pardos, y de alguna forma isso desconsidera que a própria ideia de mestiçagem até final do século XVIII se trata de uma diversidade enorme de possibilidades de mistura que faziam referência também a toda uma tecnologia social para lidar com a diferença e com a alteridade que já estava desde a Idade Média na Península Ibérica, tanto no Reino de Portugal quanto no Reino de Castela, Aragão e nos outros reinos da coroa espanhola, na medida em que eles lidavam o tempo todo com judeus, moriscos, muçulmanos, muçulmanos vindos do norte da África, enfim, digo, vejam que curioso, porque muitas pessoas se surpreendem com isto. Não sei se vocês estão chegando a ver na listagem, aí vou tomar como exemplo meramente as pinturas de castas de Miguel Cabrera em 1763. Não sei se chegam a ver aí, que aí, por exemplo, a mestiçagem de um espanhol com uma índia dava como resultado uma mestiça. Já a ideia de mestiço tem um significado muito particular até final do século XVIII, porque não representa qualquer mistura étnica. Representa apenas a mistura de um espanhol com uma índia. Isso dá uma mestiça ou um mestiço. Ora, quando o espanhol se
mistura con una mestiza, ou seja, con una filha de Índia e espanhol, já o resultado não é uma casta mestiza, é uma casta chamada castiza. E vejam que curioso, quando o espanhol se volta a misturar com uma castiza, ou seja, com uma mulher que teve como avó uma índia, o resultado é um espanhol. Ou seja, vejam bem que daria a sensação que já do ponto de vista mesmo das diferentes misturas, existe como uma espécie de diluição biológica do termo vinculado a os povos originários. Vejam que interessante que mestiço não é a mesma coisa que mulato, porque espanhol e negra dá um mulato. Mas quando se misturan un espanhol e uma mulata, ou seja, uma filha de negra e espanhol, o resultado é uma morisca. E aqui vem outra coisa muito interessante, e é que quando se mistura um espanhol, novamente, e uma morisca, ou seja, uma mulher que teve como avó a uma negra, o resultado é uma albina. Albina, não sei se vocês sabem, são essas pessoas que têm uma espécie de gen diferente na pigmentação, que faz deles ter uma pele muito branca e o pelo praticamente branco. E esse é, efetivamente, uma das características genéticas que fazem que, geralmente, quando se mistura um espanhol ou um europeu e uma neta de negros, não necessariamente a cor se escurece, todo o contrário. E o mais interessante é que quando um espanhol se mistura com uma albina, aí aparece o gen recessivo da pele negra e, portanto, o resultado é um torna atrás. Ou seja, não era estranho que um espanhol branco e uma mulher albina tivessem um filho ou uma filha negros. E, mais interessante ainda, un español con una torna atrás da un tente en el aire, que puede ser cualquier cosa. Mesma coisa acontece con un negro y una india, aparece una china cambuja, y así por diante. É só um exemplo e esse é nosso protagonista. Se vocês quiserem, a quantidade, a heterogeneidade enorme de misturas possíveis que estavam inclusas nessa ideia muito geral de mestiçagem. Ora, que é o que nos diz isto? Isto nos diz, primeiramente, uma questão. A primeira questão que nos diz é que, até o século XVIII, a ideia de mestiçagem é claramente uma ideia biológica. Não está vinculado à ideia de mistura cultural. De fato, quando vocês veem as pinturas de castas, vão ver que as pessoas estão diferenciadas não apenas pelos traços étnicos, mas também pela roupa. Não necessariamente aquele que é negro tem uma roupa correspondente a um escravo ou a um negro, porque a condição social não está diretamente ligada à casta. Em parte está ligada, mas não sempre. Não existe um determinismo. O que nós temos aí é uma típica mestiçagem do que Darwin chamaria uma seleção dirigida. Ou seja, desde a época pré-histórica, na domesticação dos cultivos e na domesticação do gado, os seres humanos, os grupos poblacionais, misturam animais com características semelhantes para poder enfatizar certas características. De aí vêm as raças dos cachorros, as raças das vacas, as raças dos cavalos, etc. Até final do século XVIII, esta mistura tinha um sentido biológico. Porém, esse sentido biológico não era determinista ou, se vocês quiserem, racista no sentido do século XIX. Por quê? Bom, porque não estavam determinadas a partir meramente da biologia as diferentes categorias sociais dos indivíduos. Indudablemente que
todo aquel que era español na colonia tinha, por dizer así, un lugar, un estatus diferenciado por ser español. Porém, dentro do universo enorme da diversidade de mestizagens, estas mestizagens estaban vinculadas ao que sería a vida cultural da colonia y no necesariamente a biología determinaba ipso facto a condição social. Isto é muito importante porque é o que vai mudar a partir do século XIX. Precisamente a partir das independências nacionais, das novas nações hispano-americanas, as clases independentistas, que eran os llamados criollos, que no tengo el mismo sentido de creol en portugués, de crioulo o de creol en francés. Criollo era una deformación da língua española que hacía meramente referencia no a mestizos, no a pessoas mestizadas de diferentes formas, mas a filhos de espanhóis nacidos en América. Efectivamente, a clase dos criollos, filhos de espanhóis nacidos en América, ou seja, americanos, porém, com todas as características culturais, letradas e de posição social e de cor de pele também dos filhos de espanhóis nacidos en América, são as que levan em frente as independências nacionais, se opondo à metrópole, neste caso Espanha, e para isso precisam, por dizer assim, se apropriar do elemento popular da colonia, que no eran eles. Este elemento popular son todas estas castas mestizas. Son todas estas castas mestizas que rápidamente son asociadas a identidade nacional. Ou seja, de alguma forma, se asume como identidade nacional das novas nações a identidade mestiza en un sentido homogeneizante. ¿Qué significa esto? Todos son mestizos, o pardos, o mulatos. Toda essa diversidade social que existia na mestizagem do século XVIII fica diluída, homogeneizada na ideia de que toda a população com identidade nacional das novas nações é simplesmente mestiça. Isto tem uma parte boa e tem uma parte problemática. O que estou tentando é retomar esse texto do Cornejo Polar, porque Cornejo Polar desconfía da mestizaje. Cornejo Polar, primeiro, identifica que a mestizaje tem um sentido biológico e não cultural. E, em segundo lugar, identifica que quando os estados nacionais, Argentina, México, Brasil, etc., de Hispanoamérica e da América Latina, fazem uma espécie de traspasso dessa diversidade do cruzamento biológico para a ideia de mestizagem como identidade nacional, estão transpondo uma ideia da biologia para uma ideia da cultura. E, de alguma forma, isto serve, sim, como base para as novas nações, porque se identificam como nações mestizas, em contra da ideia de pureza étnica das antigas metrópoles. Porém, também é verdade que abafam qualquer tipo de conflictividade derivada dessa heterogeneidade étnica, que é também uma heterogeneidade cultural. Em outras palavras, até hoje, e durante todo o século XX, daria a sensação de que na América Latina nós não temos nem conflitos raciais, nem conflitos culturais, que estamos todos unidos baixo a identidade brasileira, ou argentina, ou mexicana. Enquanto que no interior dessas nações existe uma diversidade que está, sim, em contato e em mistura, mas também está em conflito. Existem revoltas, existem dados da história, mas, em geral, a história do século XIX abafa isso, porque a base é identificar a identidade nacional
com uma mestiçagem em sentido amplo, uma mestiçagem homogeneizante. Disso é que se queixa Cornejo Polar. O abafamento dos conflitos é tão forte que apenas neste século XXI começaram, por exemplo, as políticas afirmativas. Daria a sensação de que toda a população brasileira ou argentina, que não existiam os afro-americanos e que estavam sumidos dentro da grande mestiçagem, mulatez e pardez geral, todos com os mesmos direitos, obrigações e também possibilidades. E o que nós observamos com isso é que, certas classes sociais, certas formas culturais, certos grupos sociais e étnicos têm preponderância e controle e domínio de outros, embora todos estejam dentro dessa famosa homogeneizante ideia de identidade mestiça. Então, isto é importante mencionar porque essa ideia de grande mestiçagem ou de mestiçagem amplo, de mestiçagem sem diferenças homogeneizante, foi útil para a racialização da política. O que queremos dizer com isto? Esta diversidade de cruzamentos até final do século XVIII, rapidamente, com o desenvolvimento da biologia no século XIX, vai entrar em uma espécie de teoria racista da superioridade das raças, da raça branca por sobre a raça negra ou sobre as raças índias ou sobre a raça oriental. De alguma forma, é como se a ciência do século XIX tivesse esquecido uma coisa que estava na tradição não apenas cultural, mas também na tradição econômica das populações de Occidente, que era que as raças não preexistem ao cruzamento. Ou seja, que o que preexiste ao cruzamento são traços genéticos, de DNA, que na época do começo do século XIX nem se falava nisso. Esses traços se van incentivando o priorizando o enfatizando dependendo dos tipos de cruzamento. Da mesma forma, se nós deixássemos todos os cachorros, todos os cavalos e todas as vacas se cruzar de forma anárquica, pronto todos seriam mestizos. Não deixariam de existir os cachorros Cocker Spaniel, deixariam de existir os cachorros Shih Tzus, deixariam de existir determinadas razas de cavalo, porque biológicamente, nessa tradição econômica do sedentarismo que vem das culturas que dominam o milho e os cultivos, mas também dominam o gado, as raças são produtos de um cruzamento e de uma tecnologia de cruzamento que está muito evidente nas pinturas de castas, na observação das pinturas de castas. E então, a ideia própria do século XIX das razas e das razas superiores e das razas inferiores para justificar o tráfico de escravos e determinadas condições econômicas, de alguma forma, foi assumida pelas identidades nacionais americanas. Porque quando você homogeneiza os diferentes tipos de mestiçagem em um único mestiçagem, implícitamente o que você está reconhecendo é: existem brancos, existem negros e existem índios. E, portanto, você congela en una figura hegemónica, arquetípica, etnias y culturas heterogéneas dentro de cada um desses grandes grupos. Então, o resultado é que Cornejo Polar desconfia dessa noção de mestiçagem do século XIX e chama a atenção para uma ideia que é uma ideia que nós vamos ver desenvolver nos próximos encontros,
que é essa palavra que vocês já ouviram falar, que é a ideia de transculturação. Por quê? Porque a ideia de transculturação seria, em definitiva, uma ideia de mestiçagem, mas não através do biológico, senão através da ideia do cultural, o que estaria operando desde a época do encontro de culturas é precisamente a ideia de uma mestiçagem cultural que vem desde o século XVI e que, obviamente, a mestiçagem cultural envolve o intercâmbio de fluidos. A mestiçagem cultural não deixa de lado o que são as mestiçagens biológicas, mas as mestiçagens biológicas são uma parte de uma mestiçagem muito maior que está caracterizada pela heterogeneidade. De que efectivamente as revoluções de independência, que são as revoluções dos criollos, precisam se independizar da Espanha, por questões econômicas, fundamentalmente. Porém, são minoria dentro da população de América. Então, precisam do apoio. Do apoio de quem? Das grandes contingentes populacionais, que são todos esses mestiços, em sentido amplo. Só que esses mestiços, em sentido amplo, devem ser, por dizer assim, homogeneizados dentro de uma nacionalidade. Então, não pode continuar essa heterogeneidade que era visível no século XVIII. Os criollos, de alguma forma, se assumen como mestizos culturais por conveniencia. Y este es el punto fundamental. ¿Por qué por conveniencia? Bueno, porque precisan soldados para los ejércitos, precisan operarios y precisan pessoas para trabalhar nos novos países. Tá? Agora, sem esse movimento, não teria havido independência. Então, não estou questionando isso, mas, indudablemente, dentro dos processos de independência e depois de constituição dos novos estados nacionais americanos durante todo o século XIX, essas diferenças e esses conflitos com aquele grupo heterogêneo de diferentes grupos de mestizos vai surgir e vai dar uma problematização forte, porque os estados novos estão dirigidos por criollos que querem europeizar essas nações. A forma de europeizar isso é com a homogeneidade, ao ponto de que depois das guerras contra a Espanha, começam as guerras civis interiores dentro desses países com o intuito de civilizar a barbárie, ou seja, civilizar esses contingentes populacionais que não são reconhecidos como os contingentes ilustrados, letrados, poderosos dos criollos, filhos de espanhóis nascidos em América, que estavam maioritariamente nas cidades. O que me interessa é destacar o conceito. Que o conceito de mestiçagem é um conceito problemático, porque já desde o começo faz referência a um vínculo de cruzamento biológico. Enquanto que só no século XX começa a se falar concretamente de transculturação. Ou seja, de uma mestiçagem que seria cultural. Obviamente que a mestiçagem cultural não deixa de involucrar o sexo, o cruzamento. O sexo, o, como vocês quiserem chamar, o estupro, porque é parte do cruzamento. Porém, o que está em jogo é outra coisa. O que está em jogo é como simbolicamente funciona essa ideia de cruzamento. Por isso que eu coloquei os exemplos de La Malinche e Sor Juana, de como, de alguma forma, tanto uma como outra vão evoluindo nesse campo de batalha que é o corpo feminino. Ora, que tem a ver isto com o gaucho? Bom, o que tem a ver com o gaucho é precisamente que, curiosamente, entre começos do século XVIII e finais do século XIX, apenas 200 anos, existe a aparição, talvez, do primeiro mestiço cultural
o personagem transculturado do universo hispano-americano, que é o gaucho, que aparece nessa região. Nas imagens que eu enviei gráficas, vocês têm vários mapas antigos que mostram o que é a região dos Pampas, que vão ver que envolve norte do Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil. Cuando a gente pensa nos gauchos, no está pensando necesariamente en un mestizo a manera de esas pinturas de casta del século XVIII. Está pensando en un mestizo cultural y de alguna forma a propia etimología de la palabra gaucho, que es desconocida, está falando disso. Existen dos grandes teorías da etimología de onde que vem a palavra gaucho o acentuada a maneira portuguesa, gaúcho, é a mesma palavra. Uma etimologia vem da região do norte da Argentina, sur da Bolívia, que estava em contato com o quichua do antigo Império Inca, na qual existe a palavra guacho. Seria uma deformação, guacho de gaucho, uma inversão de vogais. Um guacho é um órfão, ou seja, são essas crianças que perdem os pais ou perdem a família e se criam assim um pouco salvajemente na natureza, de acordo com as condições naturais ou com a misericórdia de Deus. Ou seja, alguém que não tem família, que não tem pais, que não tem pátria, que não tem nada. Sim? A outra teoria da etimologia da palavra gaucho é a derivação da palavra gáudio. Os gáudios eram judeus conversos ou transformados em cristãos, ou conversos, ou judeus apóstatas, ou judeus que tentavam passar por cristãos e ao mesmo tempo eram judeus, que chegavam na América desde Espanha, por dizer assim, em uma migração de contrabando, porque as leis da coroa espanhola proibiam terminantemente a migração de judeus e qualquer um que não fosse cristão antigo para a América. Estes gáudios geralmente se instalavam nessa região dos Pampas, longe das cidades, formavam pequenas comunidades rurais e, de alguma forma, essa é a outra etimologia da palavra, porque aí esses gáudios ficavam um pouco como isolados das regiões onde estava a população letrada, a população aceita dos vice-reinos, da coroa, esses filhos de espanhóis nascidos em América, e andando tempo teria se transformado em uma população rural que deu origem a ese personaje que nós hoje conocemos como gaucho, que é esse personaje que era un poco trabajador rural, que sabía de gado, que era carreteiro porque transportaba cosas, que era iletrado, ou seja, não sabia ler e não sabia escrever. Não sei se vocês veem nas imagens, vão ver que está bastante estudado o tema da roupa do gaucho. Da metade para cima está occidentalizada a roupa, e da metade para baixo parecem o tipo de roupas que usavam os índios na época. Ao mesmo tempo, está bastante estudado que não existia uma mestiçagem biológica necessária para ser gaucho. Ou seja, gauchos havia brancos e loiros, e havia negros libertos, e gauchos havia também mestizos. Ou seja, em outras palavras, o gaucho no se reconocía a sí mismo como parte de una casta a manera biológica da mestizaje das pinturas de castas. Se reconocía a sí mismo como un colectivo, como un grupo cultural diferente. Y al mismo tiempo tenía dos características que lo diferenciaban de todos los otros grupos. En primer lugar, eran hombres libres, o sea, no eran escravos, ni servos. ¿Esto qué significa? Andaban libremente pelo territorio y podían ser filhos de libertos o escravos fugidos de un lugar que asumían la identidad de gaucho en otros, mas se reconocían y eran reconocidos como hombres libres.
E, por outra parte, também se reconheciam a si mesmos como parte da civilização, por dizer assim, entre aspas. Ou seja, era um insulto para um gaucho ser chamado de índio. Embora tivessem vínculos econômicos, sociais e até familiares com os índios, para um gaucho, o gaucho se reconhecia como cristão. Embora fossem cristãos que não iam à igreja, cheios de superstições, cheios de macumbas e de milhões de outras formas de religiosidade alternativa. Porém, um gaucho sabia que não era um homem da cidade, mas também não era um índio fora da civilização ocidental, por dizer assim. Se entende isto? Então, esse personagem do gaucho é quem é o grande protagonista destes textos que a gente vai começar a trabalhar a partir do próximo encontro e que colocam em um primeiro plano esta dicotomia de civilização versus barbárie. Tá? Esse mestiço cultural, que nós chamamos de gaucho, é um mestiço cultural muito particular. Vocês já vamos ver que não existen mais gauchos, pelo menos não no sentido esse de mestiço cultural que existia entre comienzo do século XVIII y final do século XIX, y ese no se protagoniza.